Boa tarde, meus amigos que nos ouvem e nos assistem, mais um Finacon Talks. Hoje estamos com a empresa Compinov, especializada na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, e trouxemos aqui o seu diretor, Sérgio Wojski, para tratar um pouquinho desse tema, numa legislação que já tem alguns anos e que desde de agosto do ano passado ela começa a trazer as sanções aí às empresas que não estão se adequando a essa necessidade. Tudo bem, Sérgio? É um prazer tê-lo conosco, que a gente vai trocar uma ideia e bater um papinho a respeito de como é que está o mercado hoje e a sensibilização das empresas em relação à LGPD. Tudo bem? Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer aqui pela oportunidade de participar no Finacon Talks e poder conversar com você sobre esse assunto da Lei Geral de Proteção de Dados e compliance em geral, que é o objetivo da nossa empresa, e ver o impacto que isso tem, principalmente, né, para as empresas representadas pela Finacon. Nessa linha do compliance, né, na verdade, a própria LGPD é, em última instância, um critério de compliance na questão dos dados pessoais, correto? Perfeito, exatamente. exatamente. Eu vejo com muita clareza, por exemplo, na nossa atividade, né, o critério e o cuidado que as empresas têm, já não é de hoje, já há muitos anos, em proteger os dados dos seus clientes. Né? E você imagine, né, se a gente pegar que a média de clientes aí por empresa está na ordem de 100 clientes, mais ou menos, você pega esse número, né? E se você tiver isso tudo muito bagunçado, muito misturado, a gente teria tido muito problema nos nossos negócios, né? Trazendo documentos de um determinado cliente, lançando em outro, e coisas desse tipo. Então, esse cuidado, esse critério da guarda de documentos de terceiros já é uma realidade no nosso setor. Mas até eu sinto isso incrível, eu acho que numa grande maioria das empresas contábeis eu percebo que ela não tem ainda essa noção da importância que ele tem perante o seu cliente de levar essa informação lá aos seus clientes, né, da necessidade, da importância de fazer um excelente trabalho aí nessa questão do LGPD. Então, gostaria que você falasse um pouquinho, você que está no mercado e faz esse trabalho muito bem feito já há um bom tempo com a sua empresa, para a gente poder também mostrar para a turma aqui qual é a necessidade que precisa fazer. Olha, eu vejo dois grandes desafios para, principalmente, escritórios contábeis. Eu sei que existem outras categorias representadas, né? Dois grandes desafios. O primeiro, eu acho que é a sua própria adequação. Então, ele vê exatamente o que ele tem que se organizar, como ele tem que se organizar para se adequar. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E o outro desafio que eu vejo é que o escritório contábil, muitas vezes, é o único consultor que o cliente tem, regular, né, que está sempre ali todo mês, todo dia, sempre que precisa. Então, eu vejo também nos clientes que a gente conversa uma certa demanda desse tipo, do cliente vir para o escritório contábil e perguntar: o que é LGPD? Para que serve? Eu tenho que me adequar? Não tenho? E fazer esse primeiro acesso junto ao escritório contábil. Então, uma vez que o escritório ele consiga se adequar, ele entender um pouco melhor a legislação e a maneira de fazer isso, eu entendo que ele vai ter condição também de orientar melhor o seu cliente e fidelizar cada vez mais. Bom, voltando ao primeiro desafio, essa adequação, sem dúvida nenhuma, existe uma quantidade muito grande de dados pessoais em que os escritórios contábeis eles tratam, né? Que trata exatamente a terminologia usada na legislação. Tratar é qualquer coisa. É receber o dado, copiar, transformar, transferir, armazenar, compartilhar. Todas essas expressões significa tratar dados. Então, obviamente, o que vem na nossa mente é o dado de folha de pagamento. Sem dúvida nenhuma, os escritórios contábeis fazem processamento de folha, aqueles que fazem, acabam tratando muito dados de pessoas físicas. Mas a gente não pode esquecer outros dados que tem o escritório contábil. Aqueles que fazem a declaração de imposto de renda, obviamente, tem muita informação de pessoa física ali. A parte da legalização, constituição, alteração de empresas, acaba tendo os dados também. E a parte contábil e fiscal também acaba nas retenções que são feitas, dos diversos tipos de retenção, muitas vezes casos de aluguel, casos de empresas da área médica. Então,
tem toda essa informação que acaba passando pelo escritório justamente para fazer todas as obrigações acessórias, mandar todas as declarações para o fisco. Isso faz com que os escritórios tenham esse tipo de abordagem. Perfeito. Quando a gente está dentro da sua estrutura, claro que tem que fazer uma análise bem mais detalhada, mas quando você está dentro da sua estrutura, você está, eu diria assim, num ambiente mais controlado. Então, tem várias medidas que podem ser tomadas, né? Os próprios fornecedores dos softwares mais usados pelos escritórios contábeis já fizeram as suas adequações. Tudo isso está indo muito bem. O que eu vejo, que me parece, né, assim, o mais complicado, é justamente a comunicação entre o escritório contábil e o seu cliente. Também muitos fornecedores já fizeram suas adaptações, mas ainda vê muito escritório contábil usando o método bem tradicional, ou mandando impresso, né, com motoboy, aquelas coisas, ou usando muito e-mail ou WhatsApp, transferindo arquivo de um lado para o outro. Isso geralmente não traz muita segurança, isso é um aspecto assim, a se pensar e partir para uma solução talvez um pouquinho mais automatizada. Muito bem. Bom, existe todo um processo, várias abordagens para fazer essas adequações LGPD. Agora, o que me chama a atenção é que no ano passado, ainda esse ano, a gente vê muito batendo nessa coisa da sanção. Olha, agosto de 2021, entraram em vigor as sanções. A lei, na verdade, entrou em vigor em setembro de 2020. Então, a LGPD está valendo desde setembro de 2020. Mas ficou na cabeça aquele negócio, a sanção, a sanção, a sanção. Tá. Bom, colocar duas coisas com relação a essa parte das sanções. A primeira é que a sanção deste regulador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um dos impactos que a gente tem na LGPD. A gente sempre gosta de falar que são 3 impactos. Né? O primeiro é a pessoa física, que se sentir prejudicada, ela pode entrar com uma ação de indenização. Isso está valendo desde setembro de 2020. Não é agora, já lá atrás já está valendo. A segunda é o Ministério Público e o PROCON, que também já está valendo desde setembro de 2020. Aliás, o Ministério Público já entrava com ação baseada no Código de Defesa do Consumidor antes da LGPD. Então, atenção, isso já está correndo por aí. E o Ministério Público está em todos os estados, o PROCON está em todos os estados, né? Não é uma coisa centralizada num órgão com pouco gente lá fazendo as autuações, que é o caso da NPD, que é um órgão pequeno. Tá? Então, a terceira parte das sanções que entrou agora em agosto. Muito bem. Esse é um aspecto que eu queria deixar bem claro para as pessoas considerarem, lembrando, né, que as outras sanções também estão valendo. O outro aspecto que a gente tem visto é a pressão do mercado. Então, o pessoal batendo muito em... A gente mesmo, né, usou um pouco desse argumento quando a gente estava fazendo prospecção, mas temos visto ultimamente as pessoas nos procurando assim, eu tenho um cliente grande, eu assinei um contrato com ele que me obriga a implantar um programa de proteção de dados. E eu não quero perder esse contrato, eu tenho que fazer minha adaptação, senão eu posso perder esse cliente. Tá? E são várias empresas, não só brasileiras, multinacionais, pequenas, grandes. Então, pressão do mercado eu vejo como um fator muito importante neste ano de 2022, porque todo mundo está preocupado quando eu transfiro meus dados para um terceiro. O chamado, né, o controlador transfere para o operador fazer algum processamento. Porque existe uma corresponsabilidade. E o escritório contábil, em geral, ele acaba sendo um operador, ele acaba fazendo um processamento a mando da empresa que está com os dados na mão, que é o controlador. Então, o cliente do escritório contábil que está passando os dados para o escritório contábil fazer, por exemplo, a folha, fazer as retenções, fazer a parte fiscal. Tá? Então, existe uma corresponsabilidade. Essas empresas começam a ficar preocupadas. Então, elas vão começar a pressionar os seus fornecedores a também se adequar. Então, eu acho que esse ponto é fundamental. E, nesse momento ainda, eu vejo que existe uma porcentagem muito grande de empresas que ainda não se adequou. Então, assim, você estar adequado, eu vejo como um diferencial neste momento. Talvez daqui no futuro não seja, mas agora é. Então, antes de pensar assim, olha,
oh, que dor de cabeça, que coisa chata, eu tenho mais uma coisa para fazer. Sim, sem dúvida, vai dar trabalho, vai dar talvez algum custo, mas que tal usar isso como um argumento? Que tal você levar isso para o seu cliente ou para os seus potenciais clientes e falar assim, eu cuido bem dos seus dados pessoais, eu estou adequado, venha fazer negócio comigo. Essa é a mensagem que a gente quer passar para o pessoal, transformar o limão numa limonada. Eu acho que tudo que você falou é extremamente importante, coerente, né? Eu acho que a conscientização, como você bem colocou, ela é extremamente importante, né? Porque vamos pegar o perfil das empresas nacionais, né? A grande maioria das empresas são empresas de médio e pequeno porte, isso é um aspecto, né? Essa colocação que você fez de mercado, evidentemente está na cara que é uma tendência, né? Evidente, se o sujeito estiver hoje adequado no LGPD para fazer fechar contratos com empresas maiores, você não vai fazer. Até a própria transação entre empresas, quem trata com empresas fora do país, etc. e tal, não vão fazer. Agora, como é que funciona o mercado interno, né? Do volume de empresas? Essa é uma questão que me preocupa bastante, porque se colocou com muita precisão a questão da comunicação. A comunicação, ela é tudo, faz toda a diferença. Então, e temos que levar uma comunicação assertiva aos nossos clientes para que ele tenha essa noção, essa consciência da importância dele também se adequar. Ele precisa ter um controle adequado, precisa ter rastreabilidade das informações, precisa ter cuidado no trato das informações pessoais, na operação dele, no negócio dele, não só dele comigo, mas na dele também, para que ele não seja autuado, né? No futuro, não se sabe ainda, essa autuação, como você bem colocou também, as sanções ainda estão até, tirando as grandes, estão até tranquilas, né? Vamos colocar assim, porque a própria diretoria da NPD, na verdade, né? Ela ainda está realmente fazendo um trabalho ainda de como autuar essas empresas e como atuar também, né, nessas questões. A gente sabe hoje da força que está o PROCON em relação a esse tema, né, muito forte, assim como o próprio Ministério Público. Então, tudo isso é importante, mas a gente tem que saber que qualquer pessoa que fizer um ato na sua empresa que vá fragilizar essa relação pessoal de alguma relação que ele tenha negocial, mais, algum contrato, por exemplo, que às vezes não tem nada a ver com a tua empresa contábil, mas se você foi lá, ele te mandou o contato, porque isso pode gerar algum custeio, alguma diferença que você vai ter que contabilizar, tá certo? Se isso lá na frente vazar, não na tua empresa, está na empresa dele, por algum motivo, tudo mais, ele pode ser autuado. As partes podem se sentir prejudicadas e ele pode sofrer uma autuação aí penosa para o negócio dele. Então, isso vale para qualquer tamanho de empresa. Então, uma das preocupações que eu tenho, com muita clareza, é a questão, de fato, da comunicação assertiva. Como é que você imagina isso nesse universo, ou seja, de empresas contábeis, que tem na sua mão mais de 98% de empresas, que ele trabalha essas empresas. 98% do mercado está na mão das empresas de contabilidade, né? Como você acha que deve atuar para levar essa comunicação adequada, para que o cliente dele se sinta sensibilizado para falar, dizendo que, bom, eu vou ter que investir nisso, porque isso faz parte de uma relação importante para mim não ter problema. Como é que você enxerga isso, sabe? Olha, eu acho que a comunicação em geral das empresas com seus clientes é fundamental, né? É claro que algumas empresas têm um trabalho mais consultivo, têm uma carteira menor de clientes e conseguem manter essa comunicação com muita frequência. Já em outros casos, que é uma coisa mais processual, transacional, eu recebo o processo, nem sempre eu consigo manter essa comunicação. Eu acho que o ideal seria você fazer uma mescla, né? Hoje, né, todos esses conceitos de marketing digital, de geração de conteúdo, eu vejo como importante, obviamente, também os escritórios contábeis passarem essas pílulas de conhecimento. Eu mesmo recebo do meu escritório contábil, né, ele me manda, a cada 2 semanas, mais ou menos, ele me manda algum assunto, às vezes não é ligado a mim, eu não olho, mas às vezes é ligado, eu acabo lendo o que ele me passa, de outros assuntos, né? Então, esse papel que o escritório contábil, como eu comentei, que muitas vezes ele é o único consultor constante que uma empresa tem,
de passar, então, pílulas de conhecimento, pílulas de informação sobre diversos assuntos, inclusive sobre proteção de dados, mostrando a importância. E uma vez que ele esteja adequado, né, é até mais fácil, eventualmente, ele falar um pouco desse assunto, porque ele passou pelo processo de adequação. Outra forma que eu vejo de comunicação é a comunicação do dia a dia, o que eu imagino, né, que os escritórios também façam, não só essa comunicação automatizada, mas os contatos. Claro que depende do porte da empresa, nem sempre você consegue dar uma atenção individualizada para as empresas muito pequenas, né, porque você tem pouco volume de processamento e tal. Mas, como consultor, né, o que a gente tenta fazer de tempos em tempos é ter reuniões com os nossos clientes para ir avaliando o nosso serviço, avaliando o que a gente está fazendo. E nesse momento também dessa interação ao vivo, eu imagino que seja um momento que o contador consiga, o escritório contábil consiga passar mais informações e trazer casos reais, né? Olha, vê o que aconteceu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Nessa linha. Voltando um pouquinho do que você tinha falado das sanções, sem dúvida, eu acho que o ano passado foi um ano, desde o começo, quando se criou a NPD, sempre mencionando que era um processo orientativo, né? Realmente existe muita dúvida, a própria lei tem muitos pontos dizendo que ainda vão ser regulamentados, e acho que fica difícil fazer uma autuação se tem coisas que ainda não estão bem definidas. Então, primeiro precisa definir, dar os caminhos e depois autuar. Claro, né? Grandes vazamentos, grandes impactos, isso não tem como, essas empresas vão acabar tendo que demonstrar o que fizeram, o que deixaram de fazer e vão ficar sujeitas a essas possíveis sanções. Mas eu ficaria muito contente de ter um órgão regulador que fosse primeiro orientador, né? Não tivesse essa visão apenas punitiva de vir, não, punir, 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 porque as pessoas vão ficar muito na defensiva, se for uma coisa assim. Isso pode engessar os negócios, pode engessar as empresas, ninguém faz nada porque fica todo mundo com medo de punição, né? Eu acho que realmente problemas graves têm que ser averiguados, mas no dia a dia, eu acho que o regulador ele deveria ser muito mais um orientador, dar os caminhos, explicar, né, cobrar os resultados, para depois pensar em punição. Aí vamos ver a realidade como é que vai ser. Sérgio, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui no nosso programa, já do ano passado, no início, né? Quando se formou a diretoria da NPD, alguns desses diretores, eles têm esse conceito, esse critério, essa consciência da questão orientativa, né? Então, é evidente, né? Tanto que com todos que eu conversei, até eu foquei muito no mercado das pequenas empresas, tanto que está surgindo mas uma regulamentação própria para esse tipo de Exato. empresa, né? Então, Exato. por quê? Porque, na verdade, é óbvio, é um mundo diferente. As grandes estão, desde que surgiu a lei, lá em 2018, na verdade, elas estão se preparando para isso. É outra realidade, outro mundo, outro tipo de investimento, outro critério, mas vale para todo mundo, né? Então, essa aqui é a importância, porque, às vezes, uma empresa pequenininha que você não dá muita bola, ali pode ser uma informação impactante de forma assim, estrondosa, pode ser. A gente não sabe. Então, de fato, apesar de ser pequena, ela também tem que adotar os critérios adequados para poder seguir o caminho corretamente. Agora, falando do outro lado, e esse que eu vou te perguntar também, Sérgio, é a questão do trabalho que você vem realizando. Na verdade, por exemplo, desse jeito lá, bom, eu estou consciente, eu quero, de fato, agora me adequar, né? E os clientes dele, do empresário contábil, ele falam, olha, você que me orientou, me disse para fazer isso, o que eu falo aqui? Como é que eu faço isso? Como é que eu entro nessa linha? Como é que você trabalha, Sérgio, nesse quesito? Como é que você pode orientar aí os nossos ouvintes, aí, nossos espectadores? Nós temos um trabalho já bem extenso nessa área da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nós não somos um escritório contábil e não somos uma empresa de TI, nós somos uma empresa de consultoria na área de compliance que ajuda a fazer a adequação à LGPD. Já fizemos trabalhos também com escritórios contábeis, então conhecemos um pouco esse universo e o que eu acho assim, a primeira coisa que é a fundamental e realmente muita gente fala e fala porque é realmente o ponto fundamental é você entender os seus dados, dados pessoais, mais uma vez, né?
Não que os dados empresariais não sejam importantes, eles são extremamente importantes. Mesma coisa, você não pode vazar o balanço de um cliente que ele não quer que o balanço dele seja vazado, né? Então, aí não é um dado pessoal, é um dado de empresa. Mas vamos focar aqui na parte dos dados pessoais. Então, tem que entender o que acontece com os seus dados dentro da empresa. Essa eu acho que é uma parte bem importante. A gente gosta de chamar do caminho do dado. Então, quando eu falo caminho do dado, não é lá só no sistemão lá que as empresas usam, tem vários pacotes aí que dominam esse mercado. Beleza, isso é importante, tal, entender como é que funciona dentro do sistema. Mas tem coisa que acontece fora, como eu comentei, é o e-mail, é o WhatsApp pessoal, que às vezes algumas empresas acabam utilizando. Todo mundo, ou em home office, a pessoa já tem internet mesmo, ou ele está no escritório e tem o Wi-Fi gratuito, então a pessoa acaba usando o próprio celular. Então, tem que entender esse caminho, ver os riscos e ver as condições dos dados. Acho que essa parte é bem importante. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ele também tem que olhar dois outros aspectos, que eu vejo esses três aí como um trabalho multidisciplinar. Então, entender os dados, entender um pouco as pessoas, os processos, o que vocês estão fazendo, entender os seus parceiros, para quem você coloca, para quem você compartilha o seu dado. E lembra que você pode compartilhar o seu dado sem imaginar. A hora que eu compartilho o meu dado com um sistema de nuvem, eu estou compartilhando com a nuvem. Então, se eu uso o Google Drive, eu estou compartilhando com o Google. Se eu uso o Microsoft, eu estou compartilhando com o Microsoft. Mas tem outros, né, que eu compartilho, né? A empresa de saúde e segurança, tem as empresas de TI, o fornecedor do meu software, tem outros locais que eu estou compartilhando. Então, precisa entender quais são os riscos que você pode ter neste compartilhamento. São empresas que estão estruturadas, são empresas que são conhecidas, né? Quais são as medidas que elas tomaram, estão adequadas, não estão adequadas. E você vai acabar se protegendo. Uma maneira de se proteger é trabalhando em cima dos seus contratos, né? Colocar cláusulas contratuais que te protejam. E o outro aspecto, sem dúvida nenhuma, é olhar a parte de TI e de documentos físicos, né? Muitas contabilidades estão migrando praticamente para o digital, sem quase nada de documentação física, mas ainda existe, né, alguns casos em que existe a documentação física. Então, o documento físico que tenha dado pessoal, ele também tem que ser protegido. É um pouquinho diferente a proteção do dado físico, né? Tem que ter armário, tem que ter chave, acesso restrito, esse tipo de coisa. E o dado de sistema, aí sim, tem uma importância na proteção, não só a proteção contra vazamento, mas também a proteção contra ataques, né? Aí transcende um pouquinho o aspecto da proteção de dados, né? Entrando mais para o lado da segurança da informação, esses ataques que têm acontecido, que a gente ouve só dos grandes, mas acontecem muitos ataques em empresas menores, de você ter aquele problema de resgate, de bloquear seu dado, aquelas coisas. Então, é muito importante estar com o seu parque de TI atualizado, ter uma boa assessoria que ajude a deixar toda essa parte bem cuidada. Então, assim, eu vejo esses três pontos, né? A gente atua basicamente em parceria nos outros casos, quando precisa. Então, se precisar advogado para mexer com os contratos, nós temos parceiros. Se precisar de uma empresa mais tecnológica, segurança cibernética também nós temos. E a gente faz o trabalho completo de fazer a adequação das empresas, né? Fazendo todo o mapeamento de dados, criando as políticas, depois treinando a equipe e criando um processo de governança que faz com que esse programa de proteção de dados ele seja mantido vivo e atualizado. Essa eu acho que é um ponto fundamental, que depois ele acaba sendo assumido pelo encarregado de dados, né? Os escritórios vão ter que nomear um encarregado de dados. Claro, vai depender do tamanho aí com essa regulamentação que você comentou, mas os escritórios de um certo porte vão ter que ter um encarregado de dados, e aí essa governança normalmente ela é conduzida pelo encarregado de dados. E é um trabalho que a gente faz também terceirizado, que é a função de ser encarregado de dados das empresas. Nós temos vários clientes hoje onde nós fazemos essa atuação como encarregado de dados. Aí a gente faz todo esse processo de monitoramento, principalmente geração de evidências. Eu acho que esse talvez seja outra grande recomendação para os escritórios, aqueles que estão já com algum tipo de certificação de qualidade, principalmente normas ISO, já estão acostumados com isso,
não basta você dizer que você segue a norma, você tem que provar que segue. Com proteção de dados é igual, não basta dizer que você está adequado, você tem que gerar sempre as evidências. Então, vai fazer treinamento, tem que ter lista de presença, guarda o material que foi usado, criar algum tipo de reunião formal, com ata, onde se discutam as coisas. Isso vai gerando uma série de evidências que você pode se defender de qualquer questionamento que tenha no futuro. Sérgio, perfeito as suas colocações. Eu acho que esse é o caminho mesmo, ter esse mesmo pensamento que você está colocando aí com muita clareza. Ali vou além também. Eu acho que as empresas maiores, contábeis, estruturadas, ela pode até montar um departamento de proteção de dados, BPO, para fornecer aos seus clientes. Quer dizer, ele gera um novo negócio na sua base, tranquilamente. Então, eu acho que existem N modelos, né, a serem construídos. Sim. É evidente que a empresa menor, contábil, pequena, tal, não vai ter essa condição, mas tem que ter essa noção que ela tem que ter esse link com um terceirizado que é especializado nessa área, para ele poder, de fato, fazer esse trabalho de forma bem adequada à sua empresa e aos seus clientes. Né? Quer dizer, o objetivo maior, na minha opinião, aí também é levar a cadeia dos seus clientes para essa situação. Quer dizer, você tem que trazê-los, né, aí de forma bem consistente, para que tenha também esse cuidado, né, de ter esse tratamento todo, esse cuidado todo com as informações pessoais, porque elas correm em todos os documentos. Para pensar, né? CPF está em todo lugar. O Exato. CPF, ou seja, as pessoas estão em todos os documentos. Isso aqui é uma coisa, a gente precisa ficar atento a isso. Obviamente, no início, quando se falou nisso, pensou-se muito só no RH, né? Na parte pessoal, dados sensíveis ali, mas tem dados sensíveis por tudo quanto é canto documental. Né? A gente trata de situações diversas com clientes, né, que estão negociando alguma coisa com terceiro e coisas que valem. Quer dizer, N situações e que você precisa tratar isso com muito critério, com muito cuidado e realmente, como você bem falou também, ter essa rastreabilidade documental, ou seja, precisa ter um histórico para que você possa, de fato, comprovar a intenção do controle e da qualidade que você tem lá nos seus negócios. Né? E é evidente que tem alguém que acompanha para poder fazer esse registro com mais critério. Sérgio, quando a conversa é boa, ela passa rápido e o nosso programa, infelizmente, está acabando. Eu sei que os nossos amigos que estão nos assistindo aí estão falando, poxa, que chato, está acabando, tá? A vida é assim, mas a gente vai dar outras continuidades. Depois eu combino aqui com o Sérgio para vir mais vezes, para poder tratar também esses temas mais de alguns detalhes importantes, né? Não só na questão do LGPD, mas na questão do compliance, né? Da governança. Acho que isso é uma coisa extremamente importante. Isso é um todo, né? É um todo de controles hoje extremamente importantes e adequados que terão que ser feitos nos nossos negócios em geral, para que a coisa fique um pouco mais tranquila. Ok? Então, por favor, as suas últimas considerações para a gente poder fechar esse programa de hoje, por favor. Tá ótimo, Sérgio. Eu gostaria de agradecer aqui poder participar aqui da Finacom Talks. Estou à disposição, quisermos conversar, atualizações, nós estamos sempre acompanhando o que está acontecendo no mercado, falar sobre compliance. Tem outros assuntos também na área do escritório contábil, que é prevenção, lavagem de dinheiro, nós somos especialistas nesse assunto também. E temos a nossa parceria com a Finacom, estamos à disposição, qualquer coisa é só nos procurar e estamos aqui muito contentes de estar junto com a Finacom. Bom, muito obrigado, Sérgio, pela sua participação. Bom, meus amigos, como eu falei, esse programa acabou, mas teremos outros aí, trazendo outros temas e temas ligados a esse, que são importantes para as nossas atividades empresariais. Então, um forte abraço a vocês, tenham um bom dia e até semana que vem, se Deus quiser.